Seja bem-vindo a mais uma coluna semanal no Diário Causa Operária TV, na internet, para tratar dessa semana um importante acontecimento dos últimos dias, que foi o Dia Nacional de Lutas e Paralisações, convocado para o último dia 11 de novembro, pela CUT e outras entidades sindicais de todo o país. A importância de fazer um balanço, porque esta deve ser, sem dúvida, uma das últimas atividades nacionais convocadas pelo movimento de luta dos trabalhadores em todo o país contra as reformas do governo Temer neste ano de 2017. Desta oportunidade, o dia 11, nem de longe lembrou as grandes mobilizações realizadas no primeiro semestre e no ano de 2016 na luta contra o golpe. Apesar de muito discurso, de muita fala de alguns grupos da esquerda que tinham a pretensão de convocar a data como uma nova greve geral, o dia 11 de novembro nem de longe lembrou o dia 28 de abril passado, quando a CUT e os sindicatos de todo o país realizaram a maior greve geral da nossa história de todos os tempos. E é importante fazer uma análise do que está colocado, o que levou que o movimento, que no primeiro semestre e no ano anterior realizou grandes mobilizações, grandes lutas contra o golpe e contra as reformas do governo, desta feita realizou em todo o país mobilizações bastante minoritárias, em sua maioria composta apenas por dirigentes sindicais e um pequeno público levado pelas centrais. É necessário destacar que não houve um verdadeiro esforço de mobilização para realizar efetivamente um Dia Nacional de Mobilização. E há que se debitar o resultado dessa situação na conta da enorme confusão política que domina nesse momento o conjunto da esquerda e, por sua vez, também as direções sindicais. O que se viu no último dia 10 de novembro e que se vê, em geral, no movimento operário nesse momento, é uma enorme confusão política. Os atos foram convocados não como um processo de mobilização de fato como contra a reforma trabalhista que entrou em vigor no último sábado, dia 11. Era como se estivéssemos assistindo a um velório, a um enterro, onde os trabalhadores se davam diante do fato consumado de que a reforma estaria plenamente vigente a partir do dia 11. Nesse sentido, os atos não eram verdadeiros atos de luta, de mobilização para derrotar essa reforma, mas eram uma espécie de protesto, né, muito limitado, com o qual os dirigentes sindicais procuravam apresentar que estavam realizando alguma luta sem que houvesse efetivamente nenhuma luta efetiva contra a reforma. E nós deveremos entender por que isso acontece. Em primeiro lugar, é necessário destacar que a maioria do movimento sindical e da esquerda está nesse momento profundamente metido até o pescoço na ilusão de que os problemas dos trabalhadores devem ser resolvidos, devem ser buscada uma solução para esses problemas simplesmente através das eleições de 2018, ou seja, aguardando a posse de um novo governo em 2019. Isso quando nós temos mais de 15 milhões de trabalhadores desempregados, uma enorme crise com os cortes nos gastos públicos que vem destruindo a saúde, a educação, todos os projetos sociais adotados nos últimos anos, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e tantos outros. Mesmo nessa situação de enorme ataque, de privatizações, de destruição da economia nacional, a esquerda procura apontar para uma perspectiva bastante ilusória, que é que devamos esperar pelas eleições de 2018 e pela posse do governo em 2019. Isso praticamente paralisa, liquida com qualquer mobilização real nesse momento, porque se a expectativa, se a solução dos problemas se encontra em 2019, a mobilização de agora ela tem um caráter meramente acessório, como uma espécie de campanha eleitoral para 2018. E foi o que nós vimos no dia 10 de novembro. Não houve uma verdadeira mobilização dos trabalhadores, não houve mobilização nas fábricas, nos locais de trabalho, mas simplesmente a CUT e algumas outras entidades que até se denominam centrais sindicais e muitos sindicatos realizando uma espécie de campanha eleitoral. Inclusive, em vários lugares, era anunciado que o objetivo era desgastar o governo Temer e os governos golpistas dos estados, como no caso do estado de São Paulo. Trata-se de uma perspectiva de derrota, de uma perspectiva que de maneira nenhuma serve para mobilizar os trabalhadores. Isso quando os problemas estão colocados nesse momento, quando é necessário barrar a reforma trabalhista agora,
porque ela tende a agravar em muito as condições de vida e de trabalho da imensa maioria do povo brasileiro. Isso quando é necessário se enfrentar já com as medidas que estão em discussão na reforma da Previdência, que, embora não tenha força nesse momento para ser efetivada da maneira como os golpistas desejariam, está se tramando no Congresso Nacional uma série de medidas para atacar também aí os direitos dos trabalhadores. É preciso deixar claro, mais uma vez, que essa luta não ocorre porque é impossível lutar contra as reformas de maneira isolada sem uma luta efetiva contra o golpe. E a maioria da esquerda e a maioria das direções sindicais abandonaram qualquer perspectiva efetiva de luta contra o golpe. Além da clara ilusão nas eleições, há um sentimento de que é preciso deixar para lá a luta pelo golpe, de que isso já passou, ou adotar até mesmo a política de muitos setores da esquerda que dizem que é necessário virar a página do golpe. O que nós vimos, inclusive nessas manifestações, eram vários setores fazendo campanha pelos seus candidatos. Por um lado, aqueles companheiros que defendem a candidatura da liderança do PT, do ex-presidente Lula, e por outras, candidaturas inclusive que estão colocadas no mercado eleitoral simplesmente para promover uma divisão entre a esquerda, como é o caso das candidaturas de Boulos e Luciana Genro do PSOL, e Ciro Gomes do PDT e Manuela Dávila do PCdoB. Há uma fragmentação, uma enorme confusão política, e isso no momento da maior gravidade, quando os chefes militares, os generais do Exército, por exemplo, denunciaram, colocaram claramente que estão preparando um golpe de Estado. A esquerda finge que essa situação não existe, olha simplesmente para as eleições e dessa maneira semeia uma enorme confusão entre os trabalhadores e no meio das organizações operárias e populares. E isso refletiu claramente no último dia 10 de novembro. Fica claro que essa é uma política, uma perspectiva de derrota. Significa não lutar efetivamente nem contra o golpe e nem contra as reformas. Os trabalhadores devem refletir sobre o balanço dessa situação e colocar o problema de que é necessário reorganizar o movimento sobre novas bases. É necessário fortalecer a perspectiva que vem se desenvolvendo em todo o país através dos comitês de luta contra o golpe, que vem realizando mutirões, atividades públicas, reuniões, que vão realizar agora em dezembro uma plenária nacional unificada da campanha de luta contra o golpe e pela anulação do impeachment. É necessário apostar na reorganização dos trabalhadores. É necessário desenvolver a luta contra os ataques da direita de uma maneira coletiva, de conjunto. Não basta lutar contra essa ou aquela reforma. Dessa maneira, continuaremos a sendo derrotados, como fomos derrotados na PEC 55, que congelou os gastos públicos, na reforma trabalhista, na terceirização, nas privatizações e agora estamos de novo ameaçados na reforma da Previdência. Chamamos as organizações operárias e populares, chamamos a esquerda a refletir sobre essa situação. Os ativistas devem se reagrupar em torno dos comitês de luta contra o golpe para apontar uma perspectiva de luta. Agora, nada de esperar por 2019. Fortalecer os comitês de luta contra o golpe e sair às ruas para lutar contra a direita e contra a sua ofensiva. Um abraço e até a próxima semana. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.